Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva e hoje temos aqui uma pessoa muito especial, o Sr. Padre Nuno, que nos vem falar da encíclica Laudato Si. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite e também cumprimento todos aqueles que em casa acompanham este programa e por isso também é uma honra. A Laudato Si foi escrita pelo Santo Padre Papa Francisco, em que nós vamos desenvolver toda esta temática ao longo do nosso programa. Mas, como nós começamos sempre, todas as manhãs, com oração, para começarmos assim bem o nosso dia, eu quero convidar o Padre Nuno a iniciar este momento com uma oração. Muito bem, então talvez seguir a própria proposta do Papa Francisco nesta encíclica, que já foi publicada há 5 anos e que tem uma oração sempre atual. Sim. E que fala exatamente neste contexto de um Deus que cria, que é criador do universo e de cada um de nós, e penso que pode ser uma boa inspiração para esta manhã. Força. Começamos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nas tuas mãos, Senhor, colocamos a vida que somos, o dom que somos. Rezemos com o Papa Francisco. Deus omnipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós nos envolveis com a vossa ternura, tudo o que existe. Derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depreendemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado, porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu quero agradecer este momento de oração. Convido-o a sentar-se na nossa salinha. Já voltamos a conversar, que em primeiro eu vou conversar aqui com a nossa Carla. Está bem? Muito bem. E pronto, hoje temos aqui a nossa Carla, a nossa rúbrica. Carla, o que é que temos para hoje? Jornal. Jornal novamente, tuboinhos de jornal novamente. Sim. E vamos iniciar um candeeiro. Isto aqui é uma proposta arrojada, iniciar um candeeiro. Vamos iniciar um candeeiro de chão. De chão, ainda por cima. Qual é o tamanho? Ele vai ficar mais ou menos desta altura. Quanto tempo é que vai demorar este candeeiro a ser feito? Bom, eito pelo menos 2 dias. 2 dias. A quantas horas? Porque senão as pessoas vão pensar que é o dia inteiro. Não. Se fizer 4 horinhas por cada dia, nas calmas já dá. Já dá para fazer o candeeiro. Já dá. Então precisamos de jornal, cola branca e cola contacto. Cola contacto. Só isso? Só isso. E precisamos de uma instalação elétrica para o fino. Pronto, isso contrata-se alguém que possa fazer isso. Mas eu vou ensinar aqui. Sabe fazer essas coisas. Esta Carla é uma caixinha de surpresas. Jogadora de futebol, agora também sabe fazer a parte elétrica. Isto aqui é uma alegria. É assim, não fazia sentido eu estar a fazer um candeeiro sem saber depois eletrificá-lo. Muito bem, então. Portanto, e para a parte elétrica, para as pessoas até se poderem preparar para o próximo programa. Uma tomadazinha, um bocal e mais ou menos 1,5 metro de fio. E a lâmpada também. E a lâmpada. Só uma ou várias? Não, vamos fazer só com uma. Pronto. Tá Começar bem? devagarinho. Começar devagarinho. Exatamente. Pronto.
porque senão eu tinha que fazer a varazinha e pôr mais pequeninas. Portanto, vamos começar só com uma, com uma intensidade um bocadinho maior. Menos é mais, devagar se vai ao longe, exatamente. Carla, também é preciso muita paciência, perseverança. Acima de tudo, perseverança, porque para fazer os tubinhos, a gente já sabe, é um bocadinho, até aprendermos, até conseguirmos fazer a eito, como eu faço, sim, não é? Leva o seu tempo. Leva o seu tempo, pronto, isto é horas de prática. E não tenha pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição, certo? Pronto, não tenham pressa. Eu até aconselho, e volto a reiterar, sim, que já disse em programas anteriores, fazer meia... Sim, a meia folhinha. A meia folha. Com licença, vai fazer um bocadinho de barulho. Não faz mal. E fazer o mesmo. Fica mais ou menos metade daqueles que eu faço, mas dá o mesmo efeito. Okay? É claro que demora um bocadinho mais de tempo, porque são mais pequeninos, irá ser preciso mais, por exemplo, não é? Mas ficam mais perfeitinhos para aqui, eu pus 100 tubinhos, com estes iria ser 200. Para o candeeiro, quantos tubinhos irá precisar? Só para... Não é para assustar, mas... Ponham à volta de 200. Pronto, 200. Para já. Pronto. Para já. Então, como são preciso 200 tubinhos, vou aconselhá-la a pôr as mãos à obra, porque senão isto ainda vai demorar. E vamos agora já para a nossa conversa, ali na nossa sala de estar. Aquilo que eu já lhe vou perguntar é que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos? Esta é uma das perguntas que se encontra na nossa Laudato Si, que foi também inspirada nas invocações de São Francisco, louvado sejas meu Senhor. Mas antes de começarmos esta temática, eu quero perguntar aqui ao Sr. Padre Nuno, quem é o Padre Nuno? Para nos falar um bocadinho de si, para as pessoas também o conhecerem um bocadinho. Não será tão interessante quanto o documento, mas posso dizer quem sou. Sou o Padre Nuno, então, sou reitor do Seminário Maior de Coimbra. Sim. Sou da Diocese de Coimbra, por sinal. Pertencendo ao Distrito de Leiria, uma vez que sou natural de Pombal. Sim. De uma aldeia pequenina que existe nessa zona, chamada Reis da Freguesia de Almagreira e Paróquia de Almagreira. Tenho mais 3 irmãos. Em termos da minha vida, o trabalho pastoral é muito dedicado à família. Sim. Quer porque sou assistente do secretariado da Pastoral da Família, quer porque acompanho vários grupos de casais e também faço algum acompanhamento a casais em dificuldade ou então em preparação para matrimónio ou também, no caso dos divorciados casados, às vezes também o tipo de acompanhamento que a Igreja vai sugerindo, pelo menos no discernimento. Depois tenho toda a questão das vocações, que é uma área também que tenho muito apreço e que é uma responsabilidade, e colaboro com a Faculdade de Teologia no Porto e chega-se não vamos conseguir falar. Pronto, de outros temas tenho alguma à vontade com o Padre Nuno, que é meu padrinho de casamento, já o conheço há algum tempo, então isso é normal. Bom, essa referência ao padrinho, não sei se tem outros objetivos, mas afilhada a dizer que tenho muito gosto também dessa relação e dessa proximidade e dessa amizade também. Sim. Padre Nuno, fale-nos um bocadito então desta encíclica Laudato Si. Ora bem, o primeiro aspecto é, de facto, dizer que nós estamos a celebrar, no fundo, 5 anos da sua publicação. Ela saiu, de facto, em maio, se não falha a memória, de 2015. A memória também se resolve rápido, porque tem aqui uma data no final, é 24 de maio, na solenidade de Pentecostes. E 2015, e significa o quê? Que durante este período fomos-nos apercebendo, talvez, e ainda não suficientemente, da importância desta encíclica. Primeiro,
toda a temática que hoje nós enquadramos genericamente como ecologia, ecologos, ou seja, Sim. o pensamento da casa, a organização de uma casa, que é onde nós habitamos, o mundo, a natureza, eu diria que é uma matéria que é muito querida pela Igreja e que é muito natural. Bastava pensarmos no relato da criação, da ideia que temos de Deus como Criador, que São Francisco pega tão bem, mas que depois se foi perdendo a sua força ao longo dos tempos e dos séculos. E o Papa Francisco, ao publicar esta encíclica, eu diria que recupera muito rapidamente, eu diria, aquela que é a matriz mais profunda cristã e que estava um pouco esquecida. Imaginem que isto é uma corrida, o Papa Francisco põe desde os últimos lugares em que nós íamos a correr para os primeiros lugares daquilo que é hoje a reflexão ecológica, não só no seio dos crentes, mas até daqueles que são gente de boa vontade, mas que não assumem esta sua reflexão crente. Portanto, este documento foi muito bem aceito, eu diria até mais, primeiramente, pela comunidade científica e pela comunidade não crente do que propriamente a comunidade crente talvez não lhe tenha dado ainda a devida relevância. Sim. O Papa Bento XVI também tem alguma importância no pontificado do Papa Francisco. Podia-nos falar um bocadinho disso? Eu acho que às vezes temos de ter a serenidade e a delicadeza nem de dizer que nenhum está contra o outro, porque claro, obviamente que não estão, eles são papas da mesma igreja, são papas com o mesmo espírito cristão, são papas do Vaticano II, têm o mesmo sentido eclesiológico, são pessoas admiráveis, mas são pessoas muito distintas. Vêm de contextos culturais diferentes, vêm de continentes diferentes, vêm de experiências de vida diferentes e isso é uma diversidade que só enriquece a Igreja. Claro, com certeza. O Papa Francisco é um homem que pensa muito bem, é um dos melhores teólogos da segunda metade do século XX, em termos daquilo que ainda por cima a sua linha era a linha da teologia dogmática, muito esclarecimento dos textos, ele vemos muito aquilo que é o património do Catecismo da Igreja Católica, sim, da reflexão consistente em muitas linhas, e isso é um património que não podemos deixar de agradecer. Eu recordava quase as 3 encíclicas do Papa, mas a primeira, Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI, que é diria, um pilar fantástico para a Igreja e que é ele muito inspirado por o Santo Agostinho, portanto, toda a dimensão do amor que nem sempre valorizamos em Bento XVI. O Papa Francisco traz uma experiência, eles depois juntos terminam aquele que era o Papa Bento XVI, para além de falar da caridade e do amor, depois vai falar da esperança, Spes Salvi, que é outro documento fundamental, outra encíclica fundamental, e depois tinha o desejo de concluir este tríptico, que era a caridade, a esperança e a fé. E escreve a Lumen Fidei. O que acontece é que, como está no final do seu pontificado, o Papa Francisco, isso é muito bonito, o Papa Francisco assume esse texto e é um texto escrito com 2 mãos, ou seja, eles os dois, o Papa Francisco assume o texto, assina, mas diz logo no início que o texto foi praticamente todo escrito pelo Papa Bento XVI. Portanto, é um documento muito bonito, eu não sei se quase que é o único, julgo que até é o único, não conheço outro documento com esta história, em que um Papa escreveu o documento todo e o Papa seguinte agarra nesse documento e altera pequeninas coisas, isto é, enriquece com um ou outro comentário, que se nota perfeitamente a sua marca, mas a Lumen Fidei é outro documento fabuloso sobre a questão da fé, da luz, da fé como luz, que não poderíamos deixar de ler. E depois entra um tempo novo com o Papa Francisco, onde temáticas que vêm muito do continente da América Latina nos chegam. O Papa Francisco está muito ligado ao documento da Aparecida, às preocupações da Aparecida, dos povos da América do Sul, e, portanto, ele traz um pensamento do Hemisfério Sul que é muito importante. E que era importante ser abordado também. Sim, e que enriquece a experiência também anterior, ou seja, o contributo do Papa Bento XVI, que é determinante para uma época,
talvez neste momento tenha sido muito importante ser continuado com o contributo do Papa Francisco, que alarga o horizonte e traz temáticas novas como esta da ecologia, que não sendo novas na Igreja, já há muito não estavam refletidas. E há uma ideia de continuidade dos Papas, é bonito ver como eles se complementam uns aos outros. Sim, tem a complementaridade própria do povo de Deus, se quisermos, ou dos patriarcas, se quisermos, ou dos profetas, que é na diversidade e na diferença, acabam sempre por ser grandes referências. E o Papa, diríamos até, podemos começar mais atrás, mas o João XXIII, para irmos aos últimos, mesmo João Paulo I, João Paulo II, marcou muitas e muitas gerações. O Papa Bento XVI, o Papa Francisco, eu estava a pensar nestes, são todos muito diferentes e todos têm uma linha de continuidade, porque todos procuram ser a presença também de Deus e instrumentos, sobretudo, de Deus na Terra. E bastava isso para fazer essa continuidade. Mas eu gosto muito de sublinhar as diferenças como complementaridade e como riqueza. Não como alguma coisa melhor ou pior, mas de facto a Igreja deve agradecer esta riqueza. João XXIII, com todo o seu magistério, Paulo VI, que eu não referi há pouco, mas que é determinante para a conclusão do concílio, João Paulo I, depois João Paulo II, sobretudo João Paulo II, há todo o Bento XVI, Francisco, há aqui uma continuidade muito rica. Antes de entrarmos na Laudato Si, queria que comentasse esta questão do Papa Francisco ter um carinho muito especial pelo povo e uma sensibilidade muito grande àqueles que estão à sua volta. O Papa Francisco é, antes de mais, um pastor e a experiência dele é uma experiência de contacto, de relação, de estar como professor, colégios, responsáveis, formação. E, portanto, ele valoriza muito, e isso também se nota nos seus escritos, ele valoriza muito a presença, o contacto, a relação. E essa é uma marca da diferença, mesmo de outros papas, é que o Papa Francisco, eu vou dar um pequeno exemplo, talvez possa ser um exemplo para perceber. Eu estudei em Roma durante um tempo, 4 anos, e numa das vezes fomos convidados, os estudantes todos de teologia, praticamente todos padres, mas não exclusivamente, para uma sessão em que o Papa iria falar aos estudantes de teologia. Como é óbvio, ainda não estávamos no tempo Covid, mas já era preciso chegar cedo, há toda uma logística complicada para entrarmos isto era na aula Paulo VI. Éramos cerca de 5.000 estudantes, entrámos todos, então ficámos à espera, demorámos para aí 1 hora ou 2 para entrar. Sentar nos lugares, tudo certinho. O Papa Francisco entra, aquelas coisas de circunstância inicial, fala 5 minutos e diz isto. Se quiserem ler o resto do texto e outros, eu vou publicá-lo, portanto podem ler, e gostava agora de cumprimentar um a um. E eu pensei, será que ele percebeu que estão aqui quase 5.000 pessoas? Ele tem a noção que estão aqui quase 5.000 pessoas. Aí ele era mais interessante estar com as pessoas e cumprimentar do que propriamente estar a ler um texto. Sim. Isto é completamente inesperado. E eu tive a sensação, primeira foi que desilusão. Tive 1h30 na fila para entrar, estou aqui para ouvir o Papa, ele fala 5 minutos e agora diz que o resto é para cumprimentar. É sim, senhor. Então, há uma maneira diferente de estar, que é o contacto e a relação. E ele cumprimentou um por um. Ele ficou lá, nem toda a gente ficou lá até ao fim, sim. A começar em mim, que achei que era mesmo muita gente e tinha já tido essa oportunidade. Claro. Mas ele ficou lá a cumprimentar toda a gente, sim. Que bonito. Portanto, ficou lá a manhã toda a cumprimentar os que aguentaram e quiseram cumprimentá-lo. No primeiro capítulo, somos convidados a refletir o que é que está a acontecer na nossa casa. Peço que resuma quais são os pontos centrais deste capítulo e o que podemos aprender a partir dele. Ora bem, isso é tirar o trabalho daqueles que podem ler o documento. Isso também não é bom. Mas o Papa Francisco, e claro que não foi sozinho a escrever este texto, como é óbvio, estes documentos, sendo tão específicos e tão profundos, há um texto base que depois é enriquecido com o contributo de muitos, quer especialistas, e nós bastava ler algumas notas da rodapé para perceber que estamos a falar do melhor que há de citações em termos de algumas áreas, quer depois de pessoas diversificadas. E é isso que enriquece estes documentos que depois são assinados pelo Papa, porque o texto principal, a base, o intuito é dele. Este primeiro capítulo é muito interessante porque o Papa começa por falar não
o segundo capítulo é o Evangelho da Criação, ou seja, não por falar Deus criou o mundo, mas começa por falar pela realidade. O que é que está a acontecer na nossa casa? Isto é, o que é que está a acontecer no mundo? O mundo que nós habitamos hoje, o que é que está a acontecer? Não é apenas na Europa. Sim. Não é apenas em Roma, não é apenas... Não, no mundo todo. Ele, aliás, o facto, como disse há pouco, de vir de outra latitude, o facto de vir de outra geografia, traz riqueza, porque ele está na Europa, mas tem a cabeça, o pensamento, o coração, numa experiência diferente. Viveu noutro país, noutra região, apesar de ter... Noutro continente. Sim, noutro continente. E isso faz com que ele comece exatamente por dizer o que é que se está a passar. Ele sublinha sete aspectos, que ele intitula assim. Desde logo, começa por falar muito da questão da poluição e das mudanças climáticas, o que é que isso significa. E é muito interessante porque a análise, não sendo acusatória, é muito clara e até muito provocadora. Da questão da poluição, os resíduos, a cultura do descarte, isto é, usamos e deitamos fora, que depois passa para as pessoas também. Há um modelo de consumo que muitas vezes passa para a relação, o clima do bem comum, ou seja, eu posso defender tudo, mas depois, quando chego a casa, se eu quero tudo para mim, no fundo, estou a contradizer, não é? Eu posso ir para uma manifestação, lutar por todos os direitos e por mais todos alguns. os direitos e, sobretudo, pela não poluição, pelo andarmos a pé, isso, mas depois desloquei-me de carro até lá e desloco-me de carro até casa. Mas acho que devíamos andar todos de bicicleta. Sim, a diferença é que isto não é uma questão de palavras, é de mudança de estilos de vida. Toda a questão da problemática da água é um dos segundos temas. E aqui, quando era miúdo, ouvia dizer que a Terceira Guerra Mundial seria pela questão da água. Sim. Não sei porquê, Eu sempre ouvi dizer isso. Mas a questão é que a água potável, sobretudo essa questão, é absolutamente determinante em algumas zonas do mundo e nós não damos valor. Eu vivo numa região em que tenho água potável quando estou a tomar banho. Não é normal. E isso é um tema muito forte e muito refletido. A perda da biodiversidade, com tudo o que isso significa, são temas que nós não estamos muito habituados a refletir dentro da Igreja, mas que são absolutamente determinantes. Depois, a deterioração da qualidade de vida humana e a degradação social. As desigualdades planetárias, isto é determinante. Norte-Sul, pobres, ricos, um conjunto de situações. Sim. A fraqueza das reações, sobretudo as reações políticas. Nós, os líderes políticos, as cimeiras que fracassam em função de intenções ou de objetivos económicos, ou nós defendemos uma coisa, mas depois os países, porque têm que vender armamento, porque têm que ter interesses económicos, porque têm aliados, as coisas acabam por não se concretizar. Nós podemos dizer, vamos reduzir a poluição agora, mas nós já poluímos o mundo. E agora os outros estão a desenvolver, esses já não podem poluir. Há aqui um conjunto de coisas. E a diversidade de opiniões, ou seja, às vezes a dificuldade também de encontrar um caminho, um sentido, uma orientação. E a nossa primeira parte já chegou ao fim, viu? Passa rápido. É muito rápido. É muito rápido. Já chegou ao fim, mas fique connosco. Há muito mais para explorar desta Laudato Si. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Até já. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, hoje com o tema Laudato Si, em que o nosso convidado é o Padre Nuno, reitor do Seminário de Coimbra. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, eu estou aqui com a Carla Ramalho, que já está aqui com as mãos na obra do nosso candeeiro, a nossa rúbrica. Carla, teve que fazer aí uma base, não é? Sim, vou já explicar, é só agarrar. Porque... Ora bem, isto é uma base em cartão. Sim. Pode ser um cartão que tenham lá em casa. Que tenham lá em casa. E que seja firme. Aqui, por exemplo, como ele era fininho, eu dobrei e ficou em 2. Ok. Fazer as rodelinhas em jornal, com os tubinhos. Um tubinho para cada rodelinha. É a parte mais fácil? Esta é a parte mais fácil. Depois, isto é um quadradinho. Sim. Dá para ver que é um quadradinho. Ok. Vocês vão encontrar o centro do quadradinho e vão fazer uns cortes com o X-apto em cruz. Assim. Sim. E assim. E depois recorta. E depois abrem só um buraquinho pequenino. Ok?
Por aqui vai passar o fio. Da E eletricidade. porquê que só se fez estes golpes? Porque ao entrar aqui, ao encaixar aqui o bocal que vai Sim. levar a lâmpada, ele não vai sair. Vocês veem que o meu dedo Sim. é difícil de sair. Não é? Ok. Pronto. E depois, na base, vamos pôr os tubinhos, 4 tubinhos. Um aqui, outro aqui e aqui. Fazer delinear a base. Ok. E depois vamos virando o tubinho, como eu E estou a fazer colando aqui. com a cola... E colando. Aqui eu estou a usar cola contacto, porque é mais rápida. Se quiserem utilizar cola quente também Sim. pode ser. Ainda mais rápido é. Pronto. Pôr um bocadinho. E vai colando e vai dobrando. Colando, e vou dobrando. Vou acrescentando os tubinhos, porque eles agora... Sim, sim, Não é? sim, sim, claro. Então, Já tem ali um efeito. é a parte fininha e esta vai encaixar Encaixa aqui. e pronto. E vamos sempre dobrando. Este agora vem para aqui Pronto. E vai fazendo e vamos virando. até ir crescendo, até não é? crescer o candeeiro. Até. Ele depois vai ficar com risquinhos, está para Sim, ver? sim, 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 sim. Com a luz acesa, Vai ficar bem ele giro. vai ficar com risquinhos. Vai ficar bem giro, vai ficar bem giro. Eu aqui vou depois pintá-lo. Sim. Ah, Este ótimo. vai ser pintado. Mas podia não ser pintado. Podia não ser pintado, pôr só o verniz, Sim. E a pronto. cola A e o cola. verniz. Exato. Não se esqueçam da camada de cola branca, que é o que vai impermeabilizar o papel Ok. e ficar com que ele fique rijo, duro. Até porque agora vai ter uma lâmpada Exato. quente. Exato. Não é? Não, eu vou pôr LED. Ah, vai pôr LED, muito bem. Pronto, temos que poupar a energia também. Ok, ok. O LED não aquece. Não aquece, exatamente. Ok? Mas vai ter uma lâmpada, Mas a vai ter uma eletricidade tem que ter Sim, sim, sim. essas Algum cuidado. precauções. Sim, sim. Carla, mãos à obra. E eu vou aqui continuar a conversa com o Sr. Padre Nuno sobre a Laudato Si. Padre Nuno, tem aqui uma frase que a nossa produção colocou: a que se deve a raiz humana da crise ecológica. A que se deve a raiz humana Da crise da crise ecológica. ecológica. O Papa introduz um tema muito, muito importante e confesso, quando o documento saiu e quando eu pude ler o texto, eu não percebi muito bem. Sim, E achei até que o texto não... Isto já foi há 5 anos, Claro. pode parecer que é muito, mas não é assim... Pode parecer que é pouco, mas apesar de tudo é muito num contexto. O Papa fala de uma ecologia integral. E então, quando fala de uma ecologia integral, fala muito da relação entre o ambiente e as pessoas. E normalmente nós pensamos a crise, pensamos sempre que acontece porque as pessoas, porque há muita poluição, não é? Ficamos focados na biodiversidade, grandes temas. Mas o Papa começa a dizer, os grandes temas são os resultados da falta de compromisso individual. E essa falta de compromisso, às vezes, vem de problemas mais interiores na nossa vida. Se eu tenho ambição, se eu fui educado para a ambição, essa ambição faz com que eu comece a explorar todos os recursos que tenho à minha volta, pessoas e recursos, para viver, para chegar mais longe, para ter mais. Portanto, há um conjunto de características do ser humano que eu diria que na prática não são sinais de Deus, que não Sim. são sinais da criação, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A ambição, o consumismo, o não cuidarmos uns dos outros, o egoísmo, o poder, o sentido da posse, a cultura do descarte. Há um conjunto de atitudes que são depois, que têm como consequência também na relação com os outros e também na relação com o ambiente, uma atitude irresponsável e pelo menos não cuidadosa do bem, do grande bem que é o mundo que temos. E muitas dessas atitudes começam também em casa, Pois. não é? Eu sou escoteiro, os escoteiros têm uma educação, penso que claramente identificada com aquilo que é a defesa do ambiente, Sim, cuidar das plantas e dos animais, há um conjunto de princípios e de artigos. Mas um dos princípios, o dever do escuta começa em casa, sim. é o terceiro.
E essa ideia do começa em casa tem a ver exatamente com isso. Os grandes problemas começam em casa. É verdade. A atitude que nós temos de cuidado, de limpeza, de arrumação, de higiene, de partilha, de generosidade, tudo isso começa em casa. Quando nós não educamos para a relação, ou quando não educamos para a partilha, ou para a generosidade, ou para o cuidado, então, claro, que o que vai ganhar espaço é o egoísmo, tudo isso começa em casa. Sim. Então precisamos estar muito, muito atentos àquilo que estamos a fazer nas nossas casas, nas nossas famílias. Eu diria também, por outro lado, que isso também nos pode descansar, porque há muita casa que tem muito valor e muita densidade. E, portanto, tal como há preocupação, também há agradecimento. E há, de facto, muita preocupação, porque, de facto, há muitos contextos e educação e cenários ou lugares de educação que não promovem este cuidar, mas eu diria que esta geração, mesmo que não tenha depois muita capacidade de operacionalizar muito aquilo que defende, as gerações mais novas, é uma geração muito cuidadosa e muito mais atenta que a minha geração e que a dos meus pais e dos meus avós, mais ainda. Também os cenários eram diferentes. As preocupações eram outras. Ao meu avô e à minha avó não havia sequer contexto para a poluição, não havia poluição. Exato. Portanto, no cenário deles, lutar pelo ambiente não fazia sentido porque eles tinham o ambiente, era a casa, era o cenário. A relação com a natureza, o ritmo da natureza era o que marcava o ritmo da vida. Hoje, mudando tão rapidamente e fruto de facto dessa crise interior que depois tem consequências, aí o Papa Bento XVI deixou indicações muito interessantes, os desertos interiores que provocam desertos exteriores, a falta de alimento que vai depois dar outras faltas de alimento. Claro que isso vai hoje criar um novo cenário. Mas as novas gerações são gerações preocupadas, educadas para estes temas, que depois precisam de ser ajudadas a concretizar a tal mudança de vida. É essa a questão, a concretização. Isso é para todos e para tudo, que é a conversão. Aliás, o Papa vai dizendo muitas coisas, mas no final vai deixar aqui algumas indicações e há uma expressão muito bonita que eu acho que nós nem conseguimos aparentemente associar, que é conversão ecológica. E quando ele começa a falar da conversão ecológica, ele diz que gostava de propor algumas linhas de espiritualidade ecológica, ou seja, espiritualidade ecológica nem é uma expressão que nos pareça muito comum. Estamos no número 216. E depois ele diz a certa altura que esta conversão ecológica tem dois horizontes. Um pessoal e depois um comunitário. Não basta só eu pessoalmente converter-me ecologicamente. Mas o que ele refere, de facto, é que há aqui um compromisso. Não basta dizer coisas, é preciso reconhecer os nossos erros, os nossos casos, mas mudar a partir de dentro. Ter uma atitude de conversão verdadeiramente. E isso significa nós sermos capazes de mudar estilos de vida. E isso não é nada fácil. Não é fácil. Não. É uma decisão. É mais do que uma decisão, é também preciso treinar, é preciso não desistir desse treino. É quase como rezar. É verdade. É muito bom, mas exige dedicação, empenho, treino. Quem é jogador de futebol, parece que a Carla é uma especialista em futebol. É verdade, é verdade. E que já marcou muitos golos, espero que não tenha sido na valência. Não deixava entrar. Não deixava entrar golos. Então, sabe muito bem o que aqui significa, é preciso treinar muito. Para defender então um penalti, é preciso treinar muito. Principalmente. E isso significa que esse treino exige mesmo um esforço, sacrifício, empenho, estarmos focados nisso, persistência, não desistir à primeira. Perseverança. Resiliência. E quem não está preparado para esse sacrifício, porque é também um esforço e sacrifício, não vai perceber o que é verdadeiramente a conversão. E o Papa apela-nos a isso. Padre Nuno, comente-nos o capítulo 2, por favor. Bem, vão-me pedir para comentar todos os capítulos e depois eu não vos deixo refletir sobre nenhum. O capítulo 2, vão perguntar depois sobre todos os outros capítulos? Não. Não. É só o Fico segundo. descansada. Mas eu depois gostava também de falar já agora do capítulo 4, que é um capítulo muito bonito. Mas vamos ao capítulo 2. Sim. O capítulo 2 tem o título O Evangelho da Criação. E o que é que nós podemos encontrar nesta ideia do Evangelho da Criação? Desde logo, uma ideia que para nós acho que é mais ou menos consensual e perceptível, que é, se quisermos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O Éden, se quisermos, que é uma metáfora e é uma parábola, também podemos dizer assim, é um poema, mas é um poema de uma realidade. A densidade é da criação
há imagem de Deus, há sagrado na natureza. Quem faz experiências, por exemplo, quem caminha, quem é peregrino, quem sobe uma montanha, quem gosta da natureza, percebe que há uma densidade, há um ritmo da natureza, fala-nos do ritmo de Deus. Pelo menos eu sinto muito isso, volto a dizer, o facto de ser escoteiro, se calhar, criou mais essa disponibilidade, mas eu gosto muito de rezar na natureza. Gosto muito de rezar na natureza, porque eu vejo na natureza um sinal claro do Criador, da presença de Deus. E, portanto, há aqui todo um evangelho, se quisermos, que nos remete para esta presença de Deus na natureza. Uma natureza que tem mistério, que tem densidade, que não se agarra plenamente. Há qualquer coisa de especial no cimo de uma montanha. Não é por acaso que o Evangelho e toda a Bíblia está cheio de acontecimentos em locais da natureza. As tábuas da lei é numa montanha, a transfiguração é numa montanha, a última ceia é no primeiro andar, é um lugar elevado. Portanto, há sempre esta densidade dos lugares. Jesus caminha sobre parece que Jesus está sempre de férias, às vezes eu penso que Jesus está sempre de férias. Mora perto do mar ou do rio, neste caso era um lago. Vai chamar os discípulos, depois vão andar de barco. Então isso é umas férias fantásticas. Andar de barco, caminhar à beira-mar, pescam. Isso é um estilo de vida fabuloso. Sim. Então parece que estão sempre de férias. Claro que não, mas tem uma relação com a natureza profundíssima. Sim. Profundíssima. E de respeito. Sim, de respeito, eles também não conseguiam poluir muito porque os barcos não tinham motor, os carros não existiam, também não conseguiriam poluir muito. Mas há uma noção, isso é muito importante, do lugar da criação, ou seja, o Deus revela-se ali. As teofanias, que é as manifestações de Deus, acontecem muito na natureza. E a Bíblia está cheia dessas passagens. Portanto, há mistério nessas dimensões. E há mais 2 ou 3 pontos no capítulo 2, um deles que é esta comunhão universal, ou seja, toda a humanidade devia estar a sentir e a crescer, porque se alguém está a sofrer, eu não posso estar feliz. Se alguém não tem acesso aos bens, eu não posso deitar-me descansado. Se alguém não tem alimento, eu não posso desperdiçar. Eu tenho que perceber que o modo como eu vivo tem consequências também nos outros. E depois há esse processo sempre tão comum, que é o destino comum dos bens, ou seja, as pessoas têm direito a esses bens. Eu não sou mais dono do mundo que outros. Porque é que eu deveria, só porque nasci na Europa, só porque tenho mais dinheiro ou mais possibilidades, porque é que eu tenho mais direito sobre os bens? Porque é que o Norte, os países mais ricos, exploraram e continuam a explorar os países mais pobres? Claro, para serem mais ricos, mas os outros ficam sempre mais pobres. Mas quem é que decide isto? Porquê é que isto acontece assim? Eu acho que há aqui todo um olhar que precisa ser reeducado à luz do olhar de Deus. Mas eu aconselho a ler o 2º capítulo, é mais rico do que o que eu estou a dizer. Queria falar do 4º capítulo, então. É verdade, força. então o 4º capítulo, mal era que eu não falasse o 4º capítulo. O 4º capítulo para mim foi, confesso, é uma experiência mais pessoal, mas foi a grande descoberta na altura. E eu já falei um bocadinho dele, só queria reforçar. Que é, o Papa usa uma expressão que é ecologia integral. Sim. E eu na altura não percebi. Sobretudo, eu percebi a expressão, mas não percebi o alcance, nem percebi a pertinência. Então, o que é que acontece? O Papa diz que as dimensões humanas e sociais estão intimamente ligadas com o ambiente. E então ele fala que não é possível falar do ambiente sem falar das pessoas. E não é possível falar das pessoas sem falar do ambiente. E nós não podemos defender o ambiente se não defendermos as pessoas. E não podemos defender as pessoas sem defender o ambiente. Eu acho que isto é uma crítica muito bem conseguida a todos, a nós mesmos. Uma autocrítica à própria Igreja, ao papel da Igreja, que muitas vezes defendeu as pessoas sem defender o ambiente. E é uma crítica também a movimentos que às vezes são desencarnados, defendem ambientes, mas não defendem pessoas. Podemos estar a defender um animal, mas depois já não estamos a defender as pessoas. Não faz sentido. Não faz sentido defender uns mais do que outros, sendo que, obviamente, há distinções. Sim, claro. Não estamos a pôr tudo no mesmo patamar. Mas temos que perceber que há uma harmonia da criação, em que São Francisco nisso deixa muito claro, pela experiência que ele é e por aquilo que ele reflete. Há uma harmonia da criação que é um sinal de Deus. E ele defende muito isso. A ecologia, há aqui uma relação entre os organismos vivos e o meio ambiente que não podemos deixar de assinalar. E ele diz, por isso que se exige sentar-se, pensar e discutir acerca das condições de vida e de sobrevivência de uma sociedade, sem pôr com honestidade
também precisamos de pôr em questão os modelos de desenvolvimento, produção e consumo. E é esta relação que ele defende, que é entre natureza e sociedade, ou seja, uma relação entre a natureza onde nós estamos e a sociedade que habita essa natureza. Sem essa relação honesta, nós não vamos enfrentar o problema. E por isso também precisamos ter soluções integrais e soluções transversais. E quais são essas soluções? Isso é como ir aos filmes. Nós precisamos ler, ir aos filmes para depois ter a emoção de acompanhar. Eu isso não responderia, porque as soluções são muitas. São muitas. O Papa tem consciência, o Papa não é inocente, e portanto ele tem consciência que as soluções integrais não são fáceis. E as soluções globais, a problemas globais, não são fáceis. Portanto, o Papa não tem soluções propriamente, ele deixa desafios e deixa orientações, indicadores. Sim. Eu diria que a conversão ecológica é um bom capítulo para ler e um bom item para nós percebermos o que é que o Papa pretende com o seu desafio. Um desafio, aliás, ele termina no capítulo 6 a dizer a educação e espiritualidade ecológicas. Eu diria que o Papa tem um discurso para fora e para dentro. Uma linguagem que nós percebemos, quem é cristão percebe, mas depois ele fala muito para outro estilo de vida e educar a tal relação e a aliança entre a humanidade e o ambiente, a questão da conversão pessoal e comunitária, esta dimensão da paz, esta dimensão da presença política, a questão também sacramental, quer da natureza, quer do ser humano e sobretudo a dimensão do descanso para que haja silêncio, paz, respirar, toda esta dimensão entre a Trindade, as criaturas. Capítulo 6, um bom caminho. Qual a ligação entre esta encíclica e a encíclica Evangelii Gaudium? Ora bem, as encíclicas, o Papa marcou todo o seu pontificado com o Evangelii Gaudium. Quem lê o documento de Evangelii Gaudium, percebe uma proximidade muito grande com o documento da Aparecida e com também a Evangelii Nunciandi, Paulo VI. Claro que há ali umas dimensões muito específicas do Papa Francisco, bastava pensar na homilia, como o Papa Francisco fala da homilia, que é e isso já tornava específico, há ali várias dimensões. Há aqui 3 ou 4 expressões da Evangelii Gaudium que marcam a história. Esta ideia da Igreja em saída. Sim. Esta ideia da Igreja capaz de atender os mais pobres, os mais frágeis, de ser capaz de olhar para as periferias, a questão de não sermos indiferentes, a não globalização da indiferença, o não sermos indiferentes à realidade, aos problemas. Há toda uma atenção, um cuidado, a questão do sacramento pela fragilidade, pela misericórdia. Não podemos esquecer o Jubileu da Misericórdia, não podemos esquecer um conjunto de marcas que decorre dessa encíclica. É uma encíclica programática. E nós vamos encontrar não só algumas citações, obviamente, aqui, mas vamos encontrar, sobretudo, o pensamento. O pensamento, naquilo que é o balizar do pensamento, ele está também aqui presente. Ou seja, uma igreja que não se fecha, uma igreja que está aberta ao mundo, uma igreja que percebe que para ser igreja precisa de se reler num mundo concreto e atual. Por isso, o texto começava exatamente por o que é que está a acontecer na nossa casa. Isso é muito importante. A presença de São Francisco nesta encíclica é visível? Explique-nos um bocadinho a influência de São Francisco aqui. Bem, a influência de São Francisco é explicada no nome do Papa. Sim. Francisco. Muita gente ficou ali a pensar no Francisco Xavier ou num qualquer jesuíta que pudesse ser inspirador. Mas o Papa Francisco, quando escolhe o nome, decorre de uma expressão de um cardeal que estava ao seu lado, e que lhe disse: não te esqueças dos pobres. Agora que foste eleito, não te esqueças dos pobres. E o primeiro nome que lhe vem à cabeça é Francisco de Assis. E então, apesar de ser jesuíta, esse foi o primeiro nome que lhe vem à cabeça. E é esse nome que lhe vai inspirar o nome para ele. Que ele elege para ele, que é Jorge Bergoglio, escolhe este nome. Portanto, se me perguntam onde é que está o Francisco de Assis, ele não está no documento, já estava antes, está no nome dele. Ou seja, a simplicidade, a abordagem, o texto pegou naquilo que é a maior referência, se quisermos, dentro do cristianismo, a maior referência da relação com a natureza.
uma relação profunda e espiritual, uma relação teológica, uma relação que não é banal, que não é só sociológica. Sim. E, portanto, São Francisco de Assis, que trata a lua como irmã, o sol Sim. como irmão, os animais como irmãos, portanto, está a trazer categorias que nós não estamos habituados para dentro da teologia, mas que, se quisermos, é coerente com os relatos iniciais do Evangelho, da Bíblia. Portanto, nós, com Francisco de Assis, voltamos, de algum modo, ao relato da criação, ao Jardim do Éden, que, no fundo, é o nosso ponto de partida e há de ser o nosso ponto de chegada. O nosso programa já está na reta final. Uma mensagem final para quem nos acompanha lá em casa. Bem, a primeira grande mensagem é aconselho a leitura. Essa é a primeira grande mensagem. É um documento, a mim custou-me apenas 5 euros, portanto penso que é muito barato. Sim. A publicação em papel é boa para riscar, para nós andarmos para a frente e para fazer trás. Fazer umas anotações. Umas anotações, é sempre boa. Este já é o meu segundo, portanto já nem me lembro onde é que tenho a minha primeira encíclica da Laudato Si, e esta posso voltar a arriscá-la de novo. Portanto, este é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio é esta ecologia integral não pode ser um extra na nossa fé. A natureza não é quando eu tiver tempo vou pensar nisso. Primeiro vou rezar e depois vou pensar na natureza. O tempo de hoje e a nossa coerência cristã exige, e o Papa nisso deixa muito claro, exige uma conversão ecológica. Ou seja, nós devemos cuidar dos outros e cuidar dos outros também passa por cuidar da natureza. Porque se nós não tivermos água, se nós não tivermos floresta, se nós não tivermos chuva, se nós não tivermos condições, a nossa vida não vai ser um deserto. E se nós tivermos um deserto exterior, vai ser muito mais difícil viver um oásis interior. E, portanto, a natureza, o contexto, ajuda-nos também a rezar. E eu diria que, como última mensagem, é cuidar da natureza também a rezar. Posso dizer que a oração mais bonita da minha vida foi a mergulhar no Mar Vermelho. Eu digo isso muitas vezes, a ver corais. E eu acho que, quando olhei para os corais, pensei, se o céu existe, não pode ser muito diferente disto. Portanto, eu penso que Deus sabe bem o que é que significa o mistério na natureza. Nós estarmos atentos a esse mistério e cuidarmos desse mistério. Deus também está aí, sobretudo nos homens e na natureza. É verdade, e eu gosto muito da natureza, gosto muito de ver um pôr do sol, gosto muito de subir à montanha, de ir ver o mar, acho muito bonito, e nessas coisas eu olho e penso em duas coisas. Como Deus é perfeito e aqui está um mistério. O mistério da criação, e acho que isso é bonito de contemplar. E a natureza também me ajuda imenso a rezar. Aqui em Fátima, muitas vezes até vou ali para os valinhos, e é ali no meio da natureza, e como é bom, traz-nos essa paz, esse silêncio, e ajuda-nos a contemplar aquilo que é de belo. Então que nós... O desafio aqui para a Canção Nova. Sim. Um programa destes próximo há de ser gravado na natureza. Mas pronto, estão perdoados desta vez. É interessante, vez. olha, acredito que a Telma vai pensar nisso. Desta vez estão perdoados. É a tal conversão. É verdade. Que nós possamos viver essa conversão ecológica. Comece hoje, a partir deste programa, que isto seja um trampolim para que você possa começar essa conversão na sua vida. Eu vou retomar. Acho que é importante nós cuidarmos uns dos outros, e ao cuidarmos uns dos outros também estamos a cuidar da natureza. Padre, muito obrigada pela sua presença. Sempre vou, acredito que será a primeira de muitas. A fé é muito importante e a esperança também é muito importante, que haja caridade deste lado e para responder a esse desafio. Carla, pronto, vamos continuar nos próximos programas. Exatamente. Com a execução aí do nosso candeeiro. Do nosso candeeiro. Muito obrigada também pela presença sempre boa e agradável no nosso programa, e por trazer sempre ideias tão interessantes. É uma forma também de respeitar o ambiente, pegar nos jornais que tem lá em casa ou nas revistas, também podem ser revistas. Sim, pode. E por que não fazer um candeeiro em vez de ir comprar um novo? Faça um candeeiro em casa. Quem quiser visitar... Amazing Design, Exatamente. Carla Ramalho, número de contacto 916286663. E poderá... Quando nós falamos com a Carla ao telefone, já sabemos que ela está a sorrir, porque ela tem sempre um sorriso para nos dar. E continuação de um bom dia, continuo com a nossa programação e até ao próximo programa, se Deus quiser.